Sejam todos bem-vindos a mais um Coura Show, a entrevista. No programa de hoje visitaremos virtualmente e conversaremos sobre a exposição de 500 anos de Camões, que está hoje no Museu do Descobrimento e que, devido à pandemia, será realizado via internet. Muito bem, antes de eu chamar os nossos convidados, realizaremos a nossa visita ao Museu do Descobrimento via internet. Acompanhe comigo. Bem, antes de falarmos sobre Camões e suas obras, precisamos entender e contextualizar a época em que ele viveu, o humanismo. Bem, a sociedade passou por diversas transformações no fim da Idade Média. Com o renascimento urbano e o surgimento dos burgos, foi possível um maior contato entre pessoas de diferentes lugares, devido ao comércio que ocorria. Assim, houve uma grande troca cultural, o que mudou e aumentou a visão das pessoas, e, portanto, com os horizontes diferentes e com a busca por conhecimento, surgiu o humanismo. O humanismo corresponde à chegada do antropocentrismo, valorizando o homem, a ciência, a racionalidade e criticidade, buscando explicações para as questões do mundo. Agora, quem foi Camões? Bem, Luís de Camões foi um poeta português e é considerado o maior representante do classicismo português. Viveu sua infância durante as grandes navegações e no início do classicismo em Portugal. Por conta disso, suas obras têm grande influência antropocêntrica, no qual o mundo dava maior importância ao homem e à racionalidade, algo que ele apreciava. Também era conhecedor de história, geografia e literatura. Bem, as principais obras de Luís de Camões foi o El Rei Síluco, de 1545, que foi uma peça de teatro, Filodemo, de 1556, que é uma comédia de moralidade, Anfitriões, de 1587, que é uma comédia escrita em forma de auto, Rimas, em 1595, que é uma coletânea de sua obra lírica, e a mais importante de todas, Os Lusíadas, que é um grande poema épico lançado em 1572. Sua maior obra é Os Lusíadas, que até hoje é visada pelos estudiosos de literatura. Essa poesia épica, publicada em 1572, celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal. Tomando como assunto central a viagem de Vasco da Gama às Índias, o navegador é trabalhado como um símbolo da coletividade lusitana. Camões exaltou a glória das novas conquistas e as proezas dos navegadores portugueses. Nesse período, os autores buscavam sua inspiração na cultura da antiguidade greco-latina e percebe-se que Enéida, de Virgílio, e a Odisseia, de Homero, foram certamente as maiores influências dessa narrativa. Bem, terminada a nossa visita virtual ao museu, agora eu convido para comentar sobre isso o Marcelo de Mello, um curador conceituado e o responsável pela exposição, que fez faculdade de artes plásticas na tão famosa e conhecida Royal College of Art, no Reino Unido, e que atualmente trabalha como organizador de exposições em Portugal. Bem-vindo, Marcelo. Que prazer estar presente nesse momento especial, contando com a ajuda de pessoas como vocês. Bem, também contaremos com a presença de Tiago de Andrade, o qual concursou a conhecida Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a FLUL, e é um especialista em Camões. Bem-vindo, Tiago. É muito bom estar presente neste momento. Bem, sem mais enrolações, vamos começar a falar um pouquinho sobre a exposição. Marcelo, quais foram as maiores dificuldades que você se deparou ao realizar essa exposição num meio tão novo, tão diferente e inovador que é a internet? Bom, primeiramente foi em relação ao método de exibição, pois durante essa pandemia se tornou inviável uma apresentação comum. Aí depois de escolhido esse método de apresentação via Street View, outro problema foi manter a interatividade entre as obras do espectador. Porém, agora que tudo foi acertado, eu imagino que isso vai ser um sucesso, pois ficou muito interessante e graças à pandemia, eu imagino que vamos ter muito mais espectadores do que uma programação normal, já que será de fácil acesso por qualquer pessoa, sem que a mesma precise sair de casa. Bem, Camões é reconhecido mundialmente e viveu em uma época onde a ciência e o homem estavam tendo grande valorização. Além disso, ele é considerado um dos maiores escritores do mundo clássico. Tiago,
Com base nas análises de suas obras, quais inspirações você acredita que ele teve para realizar elas? Então, Victor, respondendo sua pergunta, Camões viveu na época do Renascimento Cultural, em que novas ideias centradas no antropocentrismo estavam no auge. Nisso percebe que suas obras são inspiradas neste movimento. Ele retratava os grandes feitos da humanidade e admirava a capacidade de criar diferentes coisas, e ele também admirava a inteligência humana e a sua evolução. Ainda mais, ele tratava muito em suas obras a busca constante por conhecimento que a sociedade a desenvolver nessa época, o que fica bem evidente em seus textos. Bem, além disso, Tiago, sabemos que Camões tem diversas obras, mas talvez uma das mais renomadas é os Lusíadas. Você concorda com isso? E qual foi a importância dela para a história de Portugal? Concordo, ela é extremamente importante, sem sombra de dúvidas. A Lusíadas foi a magnus opus da vida de Camões e até hoje uma obra de valor inestimável para todo mundo, mas principalmente para o povo português. Essa epopeia não é simplesmente um texto histórico, ela é responsável por garantir dignidade e crédito à língua portuguesa como uma língua de cultura, de ideais e ambições. Através dela podemos sentir a essência de nossas raízes lusitanas, e não importa se passar 500 ou até mesmo 5.000 anos, essa narrativa sempre continuará viva em nossa mente e em nossos corações. Entendo. Bem, Tiago e Marcelo, na opinião de vocês, quais são as lições que não só nós, mas a próxima geração vai poder tirar dos livros de Camões? Bem, pensando pelo ponto de vista da obra Os Lusíadas, podemos tirar com aprendizado a coragem que os personagens tiveram durante a história, enfrentando o desconhecido em busca de algo novo. Hoje estamos passando por uma situação conturbada, a qual ninguém esperava. E, igual as personagens dessa narrativa, devemos ter coragem e força para enfrentar essa adversidade. Também acredito que devemos ter esperança das coisas melhorarem. Olhando agora pelo lado do próprio Camões e seu modo de vida, nós podemos aprender com ele que a vida é curta e devemos aproveitá-la ao máximo. Ele foi um homem que em sua juventude estudou bastante. Ele foi um homem que em sua juventude estudou bastante, se tornou escritor, virou soldado e fez várias expedições, sempre tendo uma vida agitada e nem um pouco monótona. Apesar da atual situação do planeta estar dificultando um pouco esse tipo de método de vida, eu espero que essa pandemia pelo menos nos ensine a dar valor às coisas simples, como poder abraçar alguém ou dar uma volta de carro sem ter um destino definido. Realmente é de imensa felicidade que um autor desse nível, né, não foi esquecido. E ainda existem pessoas que se interessam por suas obras. Eu gostaria de saber, Marcelo, qual foi sua maior inspiração para fazer essa linda exposição dos 500 anos de Camões e ainda via internet? Desde criança eu sempre tive uma paixão muito grande pela leitura, paixão essa herdada da minha mãe. Eu gostei tanto do assunto que hoje eu trabalho com ele. E essa exposição específica eu tive ideia há muito tempo. Eu sempre fui apaixonado pelas obras de Camões e é praticamente um sonho realizado fazer toda essa exposição. Fico muito contente em saber disso, Marcelo. Aguardarei ansiosamente pelo início dessa exposição, hein? Infelizmente chegamos ao final de mais um episódio de Cora Show, a entrevista. Agradeço a presença de nossos ilustres convidados, Tiago e Marcelo, e principalmente você, telespectador. Uma boa noite e até a próxima.